everybody, aqui é o Teacher Edgar para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar de verbos, né? E todas as suas possibilidades dentro de uma frase. Vamos lá? Começando pelo infinitivo. O infinitivo que ele pode vir acompanhado ou não da partícula to, né? Lembrando que infinitivo é um verbo sem conjugação, né? Então é a forma mais básica do verbo, ele é invariável e pode ocorrer então sem a partícula to, né? E nesses casos só acontece se vier na sequência de um verbo modal, né? Então, quando vier um verbo modal, na sequência, se vier um verbo, ele não vem acompanhado da partícula to, né? Eu coloquei ali o exemplo can do, will have, should stay, né? Como vocês podem perceber aqui, tem um verbo modal e na sequência é um verbo no infinitivo sem a partícula to. Numa frase, vamos ver exemplos? My mother can do a lot of things. The students should stay here to study. No primeiro exemplo, veja que tem o verbo modal can, na sequência o verbo do. Aqui não se usa então a partícula to, né? Mesmo estando em terceira pessoa, todas aquelas regrinhas que a gente viu, né, de terceira pessoa no simple present, né, aqui ele não se aplica, por exemplo, né? The student should stay here to study, então tem o verbo should, o verbo modal should, e na sequência o verbo stay. E no final dessa frase tem ali o verbo to study, que está no infinitivo, e ali tem que estar com a partícula to, porque não tem nenhum verbo modal que antecede. Então ali o verbo infinitivo tem que estar com a partícula to. Verbos com ing, né? Então os verbos que têm o acréscimo ing podem ser usados como particípio presente, né? Que junto com o verbo to be, ele ali forma tempos verbais contínuos. Lembrando que esses verbos, o to be, ele pode estar no presente, no passado, na afirmativa, na negativa, né? Então, tempos verbais contínuos são formados por verbo to be mais um verbo com ing. Exemplo, they are working today. Então, eu tenho ali o sujeito, o verbo to be e um verbo com ing. O verbo com ing também ganha função de adjetivo, dependendo ali de onde que ele aparecer na frase. Exemplo que eu coloquei ali, the working class. Então, o verbo work, no caso ali com ing, working, ele ganha a função de adjetivo por ele estar definindo o substantivo que vem na sequência. Verbos no gerúndio, né? Lembrando, só fazendo um paralelo com a língua portuguesa, verbos no gerúndio, aqui pra gente, são todos os verbos com ND terminados, né, em NDO. Estudando, fazendo, falando, pensando, ouvindo, daí por diante. E no inglês o gerúndio é formado do verbo to be do verbo com esse ing. Não é o verbo to be, não, é os outros verbos. Verbos com ing, né? Então, o gerúndio ele pode ser ele ganhar a função de substantivo e ocupando função de sujeito ou objeto, né? Com o sujeito eu coloquei o exemplo ali, ó, swimming is fun, né? Então, o verbo swim ganha ali o ing, está com função de substantivo e ganhou função também de sujeito. No segundo exemplo, I like swimming, ele já está ali como objeto, né? Toda a palavra que vem depois do verbo like é objeto, né? Então ali no caso swimming já virou objeto. Como particípio passado, né? Vocês devem lembrar das aulas de inglês, né? De alguma vez vocês devem ter ouvido falar isso. No passado, os verbos eles se dividem em duas categorias. Os verbos regulares, aqueles que têm a terminação ed, arrived, waited, wanted, né? E os verbos irregulares, eles têm esse nome exatamente por não seguir nenhum padrão, nenhuma forma, nenhuma regra, né, específica.
Esses verbos, cada um desses verbos tem a sua forma no passado. Então é sempre bom trabalhar com uma listinha de verbos irregulares ao lado, caso você tenha dificuldade aí de lembrar de algum. Né? Então coloquei ali como exemplo seen, que é o passado do verbo see, done, que é o passado do verbo do, passado particípio. Tá? E taken, que é o verbo do take, had, que é o have. Né? Então são exemplos de verbos irregulares. Os verbos no particípio passado, eles servem para formar tempos verbais. Né? Ali um exemplo no simple past. They cooked a meal that surprised everybody. E assim como os verbos no ing, né, os verbos no passado também ganham a função de adjetivo, dependendo ali de onde ele aparece na frase. Então, no exemplo que eu coloquei ali, the children were bored at the party. Né? Então, eu estou ali dando uma característica às crianças, de como elas estavam. Ali no caso, bored, né? Que é o verbo bore, que está no passado e ali ganhou a função de adjetivo. Falando um pouco de regência verbal, né, alguns verbos que vão precisar de um outro verbo para poder completar o seu sentido, né, esses verbos eles podem ser seguidos de um verbo com o ing ou um verbo no infinitivo. O que vai determinar se o verbo que vai vir na sequência é ing ou é infinitivo vai ser o verbo que antecede, né? Então, nessa primeira tela que eu tenho aí, eu tenho uma lista de verbos que necessariamente vão ser seguidos por um verbo no infinitivo com a partícula to. Né? Então, eu tenho ali afford, agree, arrange, ask, begin, choose, continue, decide, demand, fail, help, hope, intend, learn, manage, mean, need, offer, plan, prefer, pretend, promise, refuse, start e want. Então, quando aparecerem esses verbos e se na sequência vier um outro verbo, né? Então esse verbo tem que aparecer no infinitivo com a partícula to. Coloquei aqui exemplos, vamos ver. She chose to stay a little longer. They managed to bring the situation under control. E para formar frases na negativa, no qual se nega o predicado e não a ação do sujeito, nós usamos o not entre o verbo e a partícula to. E o que eu estou negando aqui não é a ação direta do sujeito, né? É o que vem na sequência que eu estou negando, não é o verbo principal. Né? Então, aqui eu coloquei o exemplo. She chose not to stay a little longer. Né? Então, o que eu estou negando aqui não é a ação principal dela, mas sim o seu resultado. Expressões interrogativas que pedem infinitivo com to. Então, algumas expressões interrogativas, né, necessariamente na sequência você vai precisar usar o to, caso, né, seja necessário você montar uma estrutura, né, que vai precisar dessa função. Então, aqui tem I don't know how to explain. Então, quando você usar algumas expressões interrogativas, né, como nesse exemplo, e na sequência for usar um verbo, você precisa colocar a partícula to obrigatoriamente. Falando ainda um pouquinho mais de regência verbal, aqui eu tenho uma outra lista de verbos em que, se ele vier seguido por um outro verbo, este vai estar obrigatoriamente com a partícula ing. Né? Então aqui os verbos admit, avoid, can't help, can't stand, consider, deny, enjoy, feel like, finish, start, give up, imagine, involve, keep, mind e miss. Né? Então são alguns exemplos de alguns verbos que, se vier um outro verbo na sequência,
vai estar ali com ing. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Our children enjoy swimming in the sea early in the morning. Então ali eu tenho o verbo enjoy e na sequência o verbo com ing. I really don't mind waking up early. Também aqui o verbo mind e, né, e na sequência um verbo com ing. E alguns verbos podem ser usados, né, o verbo que vier na sequência pode estar ali no infinitivo com um to ou com um verbo com ing, né? Mas ali algumas gramáticas dizem que tem uma sutil diferença de sentido quando você usa um verbo com ing ou você usa um verbo com um infinitivo com um to, né? Então aí fica a seu critério, né, qual usar, se você, né, você quer mudar o sentido ou não. Então algumas gramáticas dizem que realmente tem uma diferença de sentido, né, você usar o verbo na sequência com infinitivo ou não, mas só com esses verbos específicos, tá? Hate, love, like e prefer, né? Então vamos pegar ali aquele primeiro exemplo, I like cooking. E o seu exemplo que está ao lado, I like to see a dentist once a year. Então, quando as gramáticas, né, que dizem que há uma diferença de sentido, o que elas falam? Que quando você usa um verbo com o ing depois de algum desses verbos, você está enfatizando o sentimento que você tem em cima daquela ação que você está falando, né? Então ali o seu gosto por cozinhar está sendo enfatizado. Já quando você usa um verbo com o infinitivo com a partícula to, no caso ali do I like to see a dentist once a year, no caso só indica que você tem aquela preferência de ir ao dentista uma vez por ano, né? Não que você tenha alguma relação de sentimento com isso, né? E sim porque você prefere fazer aquilo, né? O sentido, a diferença de sentido que as gramáticas dizem é esse, né? Depois, she hates doing the dishes. Então aqui também, mais uma vez, está enfatizando o sentimento que tem em cima da relação com a ação descrita ali na frase. E do lado eu tenho ali I hate to be late for meetings, né? Então ali no caso que a pessoa não gosta, né, mas não tem nenhuma relação de sentimento muito enfatizado com isso, né? É somente a ênfase que dá que a pessoa preferia não estar passando por aquela situação. Já aqui com esses verbos específicos, né, ainda falando de regência verbal, com esses verbos eu posso usar tanto que os verbos que vão vir na sequência deles vão estar com o ing ou com o infinitivo, mas aí, nesse caso, vai aparecer a mudança de sentido, né, diferente um pouco daquele que a gente viu agora ali com o hate, love, like e prefer, né, que é bem sutil ali a diferença de sentido, né, com esses verbos que a gente vai ver agora, não. Né, aqui realmente tem uma mudança de sentido e você vai perceber isso nos exemplos que a gente vai falar. Então aqui eu tenho remember, forget, try, need, regret, stop, mean e go on. Vamos ver. Bem, para deixar bem clara a diferença de sentido, eu usei aqui dois verbos. Vou fazer alguns exemplos com remember e com o stop, né? Vamos ver ali usando então primeiro o remember. She remembered visiting her friend. She remembered to visit her friend. Então ali naquela primeira frase que eu montei ali com remember, she remembered visiting her friend, sabemos que a pessoa
visitou a amiga, né, e se lembra disso. Então, ela visitou e se lembra, ok. O ato de lembrar acontece depois da visita, né? Já no segundo exemplo, she remembered to visit her friend. Então, sabemos que apenas que a pessoa lembrou de visitar a amiga, né? Então, aqui, o ato de lembrar aconteceu antes da visita e nem sabe ainda se essa visita aconteceu ou não, né? Ela só lembrou que tem que visitar, né? Mas não ficou claro ali se visitou ou não. Nos exemplos de baixo com o stop, vamos ver. Roger stopped smoking. Roger stopped to smoke. Na primeira frase ali, Roger stopped smoking, eu estou indicando que o Roger parou de fumar por algum tempo. Em algum momento ele parou de fazer uma atividade que estava fazendo, estava em curso, ok. Ele fumava e agora parou. No segundo exemplo, Roger stopped to smoke. Ele parou de fazer alguma atividade que estava em andamento, ele parou de fazer para fazer outra, no caso ali, fumar, né? Então, ele parou de fazer alguma coisa para fazer outra, né? Então, essas são as diferenças de sentido quando você usa um verbo com ing depois de algum verbo ou um infinitivo com to. Como já foi falado anteriormente, né, a gente consegue aproveitar alguns verbos e transformá-los em adjetivos, colocando ali a partícula ing ou ed ao final desse verbo, né, para transformá-los em adjetivos. Então, adjetivos, mas tem ali também uma certa diferença quando você forma um adjetivo com ing e você forma um adjetivo com ed. Vamos ver a diferença que tem ali. Adjetivos terminados em ing correspondem a algo que causa um sentimento, uma sensação, uma impressão. Já os adjetivos terminados em ed descrevem o efeito desse sentimento na pessoa, né? De novo, vamos lá, só para reforçar. Então, adjetivos terminados em ing causa uma sensação, um sentimento. Já os adjetivos terminados em ed descreve o efeito desse sentimento na pessoa. Vamos ver exemplos. He had an interesting life. Então aqui eu estou falando, né, de como é a vida dessa pessoa. Interesting. We were interested in his life. Então aqui já está falando dos nossos sentimentos em relação à vida dele, né? Nós estávamos interessados. Então, ok. They revealed a surprising information. We were surprised by the information revealed. The artist is amazing. We were amazed at her work. Their behavior was shocking. We were shocked at their behavior. Né? Então, só falando mais uma vez, né? Quando a gente forma adjetivos com ing, está relacionado ali com alguma sensação, algum sentimento, uma impressão, né, sobre alguma coisa. Quando a gente forma adjetivos com ed, a gente está descrevendo de como aquela sensação nos afetou. E é isso, né? Bastante coisa. Os verbos aí, eles realmente geram muito assunto, muito pano para manga, né? Mas é isso aí, a gente estudando sempre, praticando, a gente consegue entender melhor e usá-los com sabedoria. Bye, bye.